Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Queremos bendizer a Tua palavra, bendizer o Seu santo nome. Você é o nosso justo. Nós queremos dizer para você que nós dependemos completamente de você e da Sua presença nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, faça conforme a Sua vontade. Faça visitação em cada coração, Senhor. Nos norteie aquilo que você quer nortear a cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, completamente abertos à Sua vontade. Não queremos resistir, então, Senhor, nós colocamos os nossos corações como quem semeia, Pai, semente numa terra fértil, Pai. Então nós queremos deixar os nossos corações abertos mesmo para receber a Sua palavra nessa noite. Queremos ser informados da Sua vontade, do Seu direcionamento. Eu apresento a você essa igreja nessa noite, Pai, cada família aqui representada. E você, Pai, possa conhecer a causa de cada um, Pai, respondendo pela palavra que será ministrada, tratando cada um em nossos corações, e nós nos antecipamos a você para dizer: Senhor, estamos aqui, eis-me aqui, cada um de nós, para ouvir a Sua vontade, a Sua palavra e a Sua justiça sendo aplicada nesse lugar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode sentar um pouco, amém? Tenho vontade de voltar para a igreja nas minhas férias como dessa vez, amém? E estou de volta, amém? Graças a Deus. Então, irmãos, antes de eu começar, eu quero só lembrar duas coisas importantes. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Uma delas pode até ser um pouco redundante, o pastor César já falou sobre isso, mas é o nosso acampamento. Amém? Eu desejo muito que você esteja pronto para estar no nosso acampamento 2019. Amém? Eu estou com muita expectativa. Todos esses anos que eu estou no Verbo da Vida, eu nunca deixei de participar dos acampamentos, e eu sei quanto isso fez bem para a minha vida e para a vida da minha família. Como eu já falei aqui, eu cheguei dentro de um acampamento. Então, se você não tem nenhuma programação, ótimo, então você já está com tempo livre para participar do acampamento com a gente. Se você vai fazer uma programação porque é um período de carnaval, né, e você não tirou férias, você também fica livre. Nós não queremos condicionar você, mas você tem que deixar o que você tem que ir participar e tem que estar lá. Mas avalia direitinho. Se você não pode tirar noutra época, no outro período, esse teu descanso, e aproveitar esse período de acampamento, porque eu sei que todos os anos Deus tem algo específico naquele lugar para ensinar para a gente. Então, vou ficar muito feliz se eu ver a igreja da Zona Leste, principalmente aqueles que vão estar mesmo em Campina Grande, se eu ver a igreja da Zona Leste lá durante esse acampamento. É bom mesmo que nós estejamos aqui. Só no domingo mesmo, durante o acampamento, no domingo à noite, nós vamos celebrar junto o nosso culto aqui. Amém? Está liberado, todas as igrejas vão estar nas suas próprias igrejas, e depois a gente volta para concluir o acampamento até a terça-feira, amém? Eu posso contar com você, se você está em Campina Grande, então por favor nos acompanhe para esse tempo, não deixe de fazer isso. Eu não me arrependo de ter trocado uma programação secular, né, ter trocado o tempo do acampamento em vez de estar para uma programação secular. Para mim foi excelente esse tempo. Outra coisa é sobre o Rema, amém? Então, você não fez a matrícula no Rema, irmão, vá crendo sobre o Rema. As escolas estão com equipes aí disponíveis, tanto escola de missões, de ministros, amém? Toda vez que você é um membro da nossa igreja for fazer a ficha, coloca lá o pastor Norberto, ou se algum desses pastores são um pastor que te acompanha mais de perto, e ele conhece mais a teu respeito, você não tem problema que você coloque na ficha o nome dos meninos, porque é uma ficha de avaliação, ainda não é a tua inscrição definitiva para fazer a escola. Amém? É uma ficha de avaliação, a gente vai analisar essa ficha e depois vai estar liberando ou não. Lembrando para você que na minha primeira vez que eu quis fazer a escola de ministros, por exemplo, porque não é diferente do Rema, a minha ficha de avaliação, inicialmente ela não me aprovou. Entende isso? Então, não me disseram nem porquê, eu nem fui atrás. Mas eu não fiz biquinho sobre essas coisas. Imagina se eu tivesse desistido. Já vi gente desistir, ficar magoado, ficar com biquinho. Gente, deixa as coisas acontecerem. Amém? Naquele período não me avaliaram, eu queria fazer o Rema naquele tempo. Só 2 anos depois foi que eu voltei, o Rema não, a escola de ministros. Então eu fiz a minha ficha, fui aprovado. Fiz, sem problema nenhum, hoje estou aqui, já passei, sou ministro do Ministério Verbo da Vida há algum tempo, amém? Você lembra que é uma ficha de avaliação, mas certamente, né, se Deus tem um chamado para a tua vida, dentro dos dons ou no Ministério de Socorros, eu te convido a estar fazendo a escola de ministro ou de missões, mas o Rema é primordial. Eu desejo muito que essa igreja esteja mesmo fincada no ensino da palavra, naquilo que a gente tem como disponibilidade. Nós temos uma escola excelente em Campina Grande, não deixe de aproveitar esse tempo. Pergunta para alguém que já fez o Rema, diz como foi o Rema, o que o Rema fez na tua vida, e essa pessoa vai te dar um testemunho poderoso. Amém? Amém, gente?
Meu Deus, eu quero vocês animados, gente. Essa igreja é uma igreja de um povo feliz. A gente tem falado sobre isso, né? Lugar de um povo feliz. Eu quero você muito animado. Amém? Se bem que eu não sei se você vai ficar muito animado com a palavra de hoje, mas vamos embora. Amém? Graças a Deus. Então, gente, eu quero trazer uma instrução para essa igreja. Amém? Até aqui eu tenho pegado muito leve com vocês, tenho trazido uma comidinha boa desde que eu cheguei aqui nessa igreja. Mas hoje eu tenho um caldozinho mais grosso para a gente diluir. Tá bom? E eu queria que você não ficasse chateado comigo não, mas vai ser Deus certamente falando com você, trazendo alguma instrução. Isso é importante demais, amém? E eu vou estar falando sobre uma coisa, nos orientando, porque muitas vezes a gente tem visto pessoas, existem ministérios e igrejas que elas não gostam, o centro da atenção dela está voltado mesmo para o diabo. Ou seja, fala muito das coisas de Satanás, das coisas que ele tem feito, é o foco. Outras estão muito aquém, nunca falam, porque dizem, não vamos falar do diabo na nossa igreja, mas a gente quer trazer sempre a um ponto de equilíbrio, amém? O centro da nossa igreja não é o diabo, o centro da nossa igreja chama-se Jesus Cristo, amém? Mas o diabo a gente não pode ignorar, porque a Bíblia não ignora o diabo, e a gente tem que falar sobre algumas coisas, porque ele é um inimigo, e a gente tem que estar sempre, à espreita, prestando atenção na sutileza, na forma astuta do nosso inimigo. E eu quero estar trazendo uma orientação para a gente hoje à noite, amém? Você está bem? Está tudo pronto para receber uma direção, uma palavra hoje à noite? Graças a Deus. Essa semana eu estava me divertindo com o pessoal que estava comigo, com os amigos, com algumas pessoas, e a gente fica brincando, jogando, e aí de repente alguém trouxe um jogo e a gente brincou de um jogo. E um jogo é um jogo onde você coloca um mapa, eu não memorizei o nome do jogo, e só joguei uma vez. E nesse mapa a gente tem, você conhece o seu objetivo no jogo. E quando você conhece o seu objetivo no jogo, você não pode dizer para ninguém o seu objetivo, sua estratégia daquele jogo. Mas é o que você tem como objetivo, o que você vai alcançar. Porém, naquele mesmo jogo você tem adversários, e o adversário conhece, ele também tem estratégias dentro daquele jogo, mas ele não vai falar das estratégias dele, amém? Então, todo mundo entra, é um mapa, então tem uns soldados lá, então eu vou avançar com o meu exército, eu preciso ganhar território, eu preciso ganhar o território do inimigo, e o inimigo vai tentar ganhar também o meu território. E a gente brincou daquele jogo, e é interessante que depois que eu brinquei daquilo, e depois eu fiquei pensando, nós estamos vivendo, num campo onde Deus nos deu uma visão. A estratégia que nós temos nas nossas vidas para viver a nossa vida como cristão é uma estratégia de Deus, não é uma estratégia natural. Precisamos entender isso todos os dias. Hoje eu estava orando com um irmão e ele falava isso de manhã. Ele disse, quando a igreja entender, que o que a gente tem que fazer por estratégia tem que partir de dentro, do homem interior e não do homem exterior, exatamente corresponde àquela verdade a respeito daquele jogo, Então aquele jogo é uma estratégia, é um jogo de estratégia. Então quem anda mais dentro das suas estratégias alcança seus objetivos e vence seu adversário. E eu vou te falar, e você avança com aquilo, mas nós temos um adversário na nossa vida comumente, nós temos um adversário, e a Bíblia fala desse adversário, ele existe. Esse adversário se chama Satanás. A gente vai estar falando alguns textos hoje para que nós não venhamos a cair, ou se nós não já estamos, ou se nós não estamos, à beira desse risco, porque só a palavra para nos ajudar e nos livrar. Então eu vou te falar, Deus, Ele é quem dá estratégia para a gente. Eu me lembro sempre, quando eu falo disso, eu me lembro sempre de Deus falando a Josué para avançar com os israelitas. Mas só que certa vez eles chegaram em um certo lugar, e quando eles foram contaminados por causa da estratégia do inimigo. Quando é que tem uma estratégia do inimigo? Quando o diabo vem com suas sutilezas, com suas armadilhas, arma emboscada, e pessoas caem nessa emboscada. E quando elas caem, elas ficam sem força, porque entra o pecado. E eu vou te falar, depois que o pecado entra na vida de um homem, ele fica sem força. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, não uma só vez. Então, quando o pecado vem, você perde a força, você perde a capacidade de ir à frente, se você de fato você é cristão. Por isso que nós precisamos ter, em nós, a eficácia de carregar, e pela fé, observar a vontade de Deus e as estratégias de Deus. Josué, por exemplo, quando ele foi avançar sobre uma cidade, envolvia pecado em meio aos israelitas. Deus já tinha comunicado
sobre essas coisas, o risco que isso poderia trazer. Acabou que, por causa de uma não observação ou de uma desobediência ou um ato, né, fora da vontade de Deus, acabou trazendo um problema para um exército. Uma pessoa só trouxe um problema para um exército, para uma vontade, para os israelitas, para um povo de aliança, por causa do pecado. E eles foram entrar naquela cidade. Agora foram entrar numa cidade, agora com estratégia pessoal, porque o pecado traz essa canseira, essa cegueira, né? Essa distância de Deus, deixar de ter percepção da vontade de Deus. Tudo isso traz uma enrolação nas nossas vidas. E quando nós erramos, mesmo que seja um indivíduo no contexto familiar, quando erra um indivíduo no contexto familiar, traz prejuízo para todo o corpo da família, para toda a casa, principalmente quando trata-se do cabeça. Se é na igreja, se um líder erra aqui dentro da igreja, seja ele de departamento, seja no meu caso aqui, se eu errar, eu vou te falar, eu vou trazer complicação para todo o corpo. Mas eu vou te falar, tem uma estratégia e uma instrução da parte de Deus para cada um de nós. Nós não estamos sós. Existe um adversário? Sim, mas existe um que é maior do que o adversário. Um que nos condiciona a vida, um que nos instrui. E precisamos atentar para a vontade de Deus e vigiar. Porque a palavra de Deus manda vigiar, né? Constantemente manda vigiar. Então Josué ele não pôde ir muito longe. Logo ele teve derrota no meio do exército dele. E eu quero falar dessas coisas hoje, também lembrando daquele jogo, porque aquele jogo envolvia uma estratégia. Qual é a minha e a sua estratégia para esse tempo? Você está, né? A sua estratégia, ela está na sua dependência, está no seu imaginário, está na sua capacidade natural, está na sua capacidade intelectual, está no seu aprendizado, está no que você acha que você pode fazer, né? Está na sua experiência natural que você aprendeu com a vida, ou a sua estratégia, ela está dentro do plano de Deus. Você é um ser espiritual. Lembre-se que eu estou falando de um ser espiritual falando para seres espirituais. Amém? Eu te pergunto, é Deus que está condicionando? Você está ligado pelo Espírito à vontade de Deus? Ou você está planejando de você mesmo? Eu vou te falar, se você estiver planejando de você mesmo, o seu adversário é mais forte que você. Porque esse Satanás, do qual eu me referi agora, do qual traz estrategicamente, né, meios para que pessoas caiam em laços, ele é mais forte do que nós, desde que estejamos fora da vontade de Deus, dos planos dele e da estratégia dele. Nós não somos páreo para ele. Amém? Eu não estou exaltando Satanás, não. Eu estou querendo dizer para você que você está ligado numa aliança tão poderosa, que mesmo estando ligado, que você não pode vacilar, que você precisa vigiar e cuidar, porque há uma direção da parte de Deus. O próprio Jesus instruindo pessoas o tempo todo. Lá em Mateus 17, um certo homem traz um jovem lunático, né, porque, segundo os estudiosos, diz que a doença dele era epilepsia, e naquele tempo, as pessoas que tinham epilepsia diziam que quando fosse na fase da lua, aquela situação piorava, por isso que as pessoas chamam pessoas que têm problemas de lunáticos. Então, diz que a doença dele era epilepsia, ele era um lunático, aquele rapaz veio, aquele senhor trouxe aquele filho, e apresentou para Jesus e disse: Jesus, eu quero sua ajuda, porque os seus discípulos não puderam fazer nada por ele. E Jesus disse: que geração incrédula, perversa, né? Como que não pode avançar naquilo que já foi instruído. E depois ele expulsou aquele demônio, e os discípulos, vendo aquilo, vieram falar com Jesus. E falaram com Jesus e disseram: Jesus, o que aconteceu que nós não pudemos expulsar esse demônio? Ou seja, então já era regra, era de prática. Os discípulos já exerciam, né, esse ofício de expulsar os demônios. Mas especificamente, aqueles demônios ali, eles não expulsaram. E Jesus disse: olha, vocês têm uma fé muito pequena. Aí ele começa a ensinar sobre essa questão de fé. Ele disse: essa caixa de demônio, ou essa raça, ou esse entulho de demônios aí, vamos imaginar assim, isso não sai se não for por jejum e por oração. Ou seja, então Jesus ele não ignorou uma fé que estava naqueles discípulos, não. Percebe? Mas a fé era menor do que aquilo que Jesus esperava daqueles discípulos. A gente precisa pensar sobre o nosso nível de fé. O nível de fé é crer que Deus ele é real, que nós estamos ligados a Ele,
e que no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, no nome dele, oferecendo a Deus uma vida de santidade, para que não sejamos pegos, porque Josué também acreditava, o povo de Josué também acreditava, mas em determinado momento eles não puderam fazer nada, foram impedidos, sofreram danos inclusive. Então às vezes a gente acha, não, porque essa minha vida religiosa da igreja para lá e para cá, eu até sirvo no departamento, inclusive entrego meus dízimos, amém? Isso faz parte do contexto de um servo dentro de uma aliança, mas isso não é o tudo não, para a gente não ficar enganado, porque isso não é negociado, não é os meus dízimos, não é o serviço que eu presto nessa igreja que funciona como uma negociação, para quando o diabo chegar dizer, olha diabo, eu quero te dizer que eu estou frequentando a igreja, e o diabo vai fazer ha, e né? Eu preciso estar fortalecido na fé, sabendo quem Deus é, oferecendo uma boa vida para o Senhor, de santidade e de adoração a Ele. Então, Jesus não negou que tinha uma fé neles, ele só dizia, a fé de vocês é muito pequena, porque esse tipo, né, de demônio aí, não se expulsa a não ser por jejum e por oração. Ou seja, significa dizer que aquelas pessoas significa dizer que existe um nível de fé, que existem níveis de fé, e a gente precisa acreditar nisso, no que a palavra diz. Existem níveis de fé. Então tem níveis de fé para muitas coisas. Como é que está o nosso nível de fé? O nosso nível de fé deve ser apresentado a Deus, né, com eficácia, com a resposta de fato, com a vida de consagração, com a vida onde a gente fuja exatamente da natureza de pecado, porque nós somos tentados dia a dia. Eu num evento há uns 2, 3 anos atrás, eu vi Sérgio Pessoa ministrar e ele disse, nunca deixem uma prova nas mãos do diabo, porque uma prova nas mãos do diabo é uma semente para um dano futuro. Nós precisamos ter muito cuidado quanto à igreja. Estamos ainda no início do ano, e eu quero que você seja vigilante do seu tempo, vigilante da sua casa, vigilante da sua vida santa com o Senhor, amém? Pelo homem interior que está dentro de você. Vigia, santo. Quero te chamar a conduzir tua vida com o Senhor. Então, Jesus deu uma boa orientação para aqueles discípulos naquele momento, dizendo que é necessário uma vida boa de oração, uma vida de jejum e uma vida de oração. E essa história de jejum a gente deixa para uma outra ministração, porque a gente tem muito assunto sobre isso, que a gente precisa trazer instrução para a nossa igreja. Amém? Mas eu quero estar trazendo alguns textos para você, lembrando também da história de Caim. Eu não vou entrar nesse capítulo, versículos, mas lembrando que quando, né, ele permitiu que o pecado chegasse, então Deus falou para ele, olha, o pecado jaz à sua porta. O seu desejo é contra você, Caim. Amém? Quero lembrar que quando o homem caiu, a gente pode dizer, eu vejo pessoas dizendo, agora nós voltamos para a mesma posição de Adão. Em parte, algumas coisas precisamos considerar. Só não voltamos mais para o tempo da inocência. Adão e Eva, eles eram inocentes, até que eles cederam para uma voz. Então eles eram inocentes. Nós não. Nós já não estamos mais, não vivemos mais o tempo da inocência. Nós já somos conhecedores, porque era o que ia acontecer se eles tomassem em desobediência daquele fruto daquela árvore. Era o que ia acontecer, eles iam tornar-se conhecedores do bem e do mal, assim como Satanás mesmo falou para eles. Entende isso? Agora, quanto a nós já sabemos, né, o que é bem e o que é mal. Nós não somos mais inocentes não. Então nós sabemos a respeito de pecado, e a palavra de Deus já nos ensina sobre essas coisas, mas não está em nós a decisão de fechar as portas a respeito de pecado para as nossas vidas, porque o diabo ele vai cobrar tintim por tintim daquilo que nós cometemos, e depois nós não somos indesculpáveis, dizer, Senhor, eu não sabia. Nós não somos inocentes. Amém? Para isso nós estamos sendo ensinados todos os dias pela palavra deles. Para isso nós temos as escolas, as instruções, a própria palavra, o próprio Espírito comunicando coisa dentro da gente, nos livrando, nos norteando, porque a Bíblia diz que o papel dele é levar por caminhos de justiça. Por isso precisamos dar ouvido a ele. Então Deus falou para Caim, Caim, o pecado, né, o seu desejo será contra você. Então esse desejo existe dentro de nós, desejo de pecado,
né? A natureza de pecado não habita mais em nós, mas nós somos conhecedores dela. Então nós sabemos o que é errar, nós sabemos o que é pecar. Então a qualquer momento a gente pode desenvolver a concupiscência, o desejo ilícito por alguma coisa, os pensamentos, principalmente os pensamentos, que é engodo. E a gente vai estar lendo isso hoje à noite. Amém? Então ele disse, o seu desejo será contra você, né? O pecado jaz à sua porta. Mas ele diz, cabe a você dominar. Então eu vejo pessoas afundadas, metidas em problemas, de todas as espécies, de mentira, falando de pessoas, criticando e falando de autoridades, seja ela no âmbito de igreja ou no âmbito político, seja onde for, ou uma autoridade foi constituída para você, independente do local onde você está, pessoas criticando, pessoas mentindo, pessoas agressivas, pessoas com palavras pesadas, não sendo, pessoas intratantes, infiéis nos negócios, comportamentos errados, pensamentos errados, metidas em prostituição dentro da igreja, em engano, em roubo, pornografia, uma porta gigantesca aberta para que o diabo domine, por causa do desejo. O seu desejo será contra você. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominar. E quando a gente está infectado dessas desgraças, metido nessas coisas, irmãos, começa tudo a dar errado. Perde o norte. E a gente quer planejar a nossa vida agora com as nossas próprias forças. Perde a força por causa do pecado. Não tem mais força para chegar em Deus. Toda vez que quer ir para Deus, o diabo acusa. É assim que o pecado funciona. Toda vez que a gente quer chegar em Deus, a gente tem um caminho bloqueado, porque o diabo vai logo acusando. Você? É muito ruim ser acusado pelo diabo. Mesmo quando a gente tem consciência agora que Jesus pagou todo o preço na cruz para que nós tivéssemos um caminho tão livre e acesso definitivo ao Pai. E agora temos, o caminho bloqueado não por Deus, mas pela nossa própria concupiscência, pelo desejo carnal que impede que a gente avance. Então Deus quer tratar essas coisas no nosso coração. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos lá querendo pedir um socorro para Deus e dizendo, Senhor, me tire dessa situação. E eu vou te falar, Deus vai falar para mim, vai falar sempre para você, meu filho, eu lhe tirei, faz 2000 anos que eu providenciei a sua salvação, a sua saída dessas coisas. Eu já te tirei daí faz muito tempo. E a gente ainda quer que Deus venha fazer algo que Ele já fez. Jesus já fez tudo. Agora, a irresponsabilidade é nossa. A responsabilidade dessa parte já não é mais de Deus. Ele já concretizou por meio de Jesus. E a gente diz, Senhor, me tire disso, me tire disso. Amém? Agora, tem disposição da parte de Deus para nos ajudar sobre essas coisas? A sair de problemas, a sair de situações? Tem disposição da parte de Deus. Deus, ele não concorda com nossas fraquezas, mas Ele sabe que nós somos passivos de erro. Então, onde é que está a ajuda de Deus? A ajuda de Deus, ela vai entrar quando eu decido, quando eu digo, Senhor, me ajude nisso. Mas você é o primeiro a começar a sair daqui. Agora, pessoas ficam sendo repetitivas em suas ações, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de responder, na desonestidade, na falta de integridade, no desrespeito no lar, com a família, com a esposa, que isso é caro, isso tem um preço altíssimo, com o marido, com os filhos, porque a proposta de Deus é ser santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ser imitadores de Deus como filhos amados, se parecer com Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim participe do corpo. A proposta de Paulo. Examine-se a si mesmo, antes que alguém venha e te examine. Antes que a vergonha chegue. Porque é sempre assim, irmãos. A gente acha que vai sempre acontecer só com os outros. A gente acha que a conta não vai chegar. Está dando tão certo, tão certo. Muitas pessoas estão se alimentando de coisas boas que fizeram lá atrás, mas o que elas estão plantando mais vai dar outro tipo de cimento lá na frente. E o preço é muito alto.
Pensem sobre isso. Caim, o pecado jaz à sua porta. Cabe a quem? A Deus? Não, cabe a você, Caim, dominar isso. Então quem domina somos nós, não é Deus que vai dominar para nós. Se ele já falou isso para Caim, porque já tinha instrução para Caim a respeito dessas coisas. Desde que Deus colocou o homem na terra, Deus já deu todas as instruções. Deus já mostrou o caminho de vida. Ele disse, toma esse caminho de vida, porque tem caminho de morte. Mas se você obedecer o caminho de vida, não vai ter problema. Aleluia. Então, irmão, se nós já colocamos o dedo na tomada, já sentimos choque, porque a gente tem que voltar lá novamente, vai colocar o dedo novamente. Eu vou te falar, o próximo choque pode ser que mate. Entenda sobre isso. Nosso filhinho, quando vai lá na tomada, que ele toma um choque, né? Agora ele não quer mais botar o dedinho na tomada, está instruído. Mas se for novamente, pode ser que gere morte. Precisamos ter cuidado sobre isso. Ah, pastor, minha situação, mas eu não posso revelar minha situação para ninguém, eu não posso contar. Você pode contar para o Senhor e se posicionar. É uma questão de atitude, é uma questão de posição. Precisamos pensar, tem um preço para pagar? Tem. Porque quando a gente trilha no caminho errado, o caminho de volta. Hoje eu falava, né? Quando aquelas 10 virgens, né? Aquela história lá, que diz assim, que elas iam encontrar com o noivo lá. Diz que eram 10, 5 eram nécias. E 5 eram mulheres prudentes. Aquelas noivas. Trilharam o caminho juntas. Fizeram uma caminhada juntas. Quando chegaram lá, estava na hora, se preparando para a chegada do noivo, faltou, elas dormiram e depois quando acordaram, perceberam que o azeite não dava para levar até a caminhada. Sabe o que é azeite? Vida de santidade, vida de oração. Sabe, está pronto, preparado para responder à vontade de Deus. Ah, não tinha azeite mais. Foram falar com as demais. Sabe o que as demais disseram para ela? Olha, infelizmente não dá mais. Não vai dar para a gente dividir o azeite com vocês não. Ah, pessoas injustas, né? Não tem um coração generoso. Cadê a generosidade? Poderia ter dividido o azeite ali. Não. Tem uma hora que já não dá mais para dividir o azeite. É aí onde o problema entra. Tem muitas pessoas, e eu conheço muitas nessa minha jornada de crente, gente. Deus está trazendo uma palavra para essa igreja nessa noite. Amém? Pastor, mas eu não estou metido em nenhum problema não. Eu também não estou não. Mas eu quero demais que Deus fale comigo a respeito dessas coisas. Essa é a posição da vigilância, né? Quem é minha garantia é o Senhor. Se não instruir, se não alertar, olha, nós não vamos dividir mais azeite com você. Por quê? Porque vai que falte para você e falte para a gente. Então, me dá a entender que diz que elas iam uma jornada. Nessa jornada, foi conversado sobre muitas coisas. Quem anda com pessoas errantes, pessoas imprudentes, está sempre dizendo, rapaz, para com isso. Te arruma. Cuidado com essa tua forma de pensar, com essa tua forma de falar, com esse teu comportamento, com esse teu jeitinho de criticar, com esse teu coração, né, endurecido, com essa tua fala, com esse teu ciúme, com essa tua inveja, com essa tua mentira. Sempre tem alguém orientando de um jeito ou de outro. Sempre alguém está alertando. A caminhada foi feita. Mas quando chega lá no final da caminhada, falta azeite. A orientação é, você precisa voltar. Irmãos, voltar. Eu já vi muitas pessoas voltarem. E às vezes, quando chega, é uma situação de vergonha. E alguns nem conseguem mais voltar. Outros voltam e não dá mais tempo para nada, se perde pelo caminho. Amém? Eu já falei isso aqui, eu costumo não lembrar de nada que eu sonho. Mas quando o sonho ele tem propósito, quando ele tem um propósito, eu sei que é de Deus, aí eu lembro. Direitinho, então eu sei que foi uma comunicação de Deus para a minha vida. E às vezes não é nem um sonho, é uma visão dentro do sonho. Mas eu fiquei muito temoroso um tempo atrás, quando eu fui acordado logo cedo com a voz dizendo assim, já é quase meia-noite. E eu acordei assustado e eu digo, quem falou? Eu não ouvi, não foi Josnete, era uma voz diferente. E eu escutei o ambiente e acordei mesmo, assustado com aquela voz, dizendo para mim, desperta. Ela falou assim, ó, desperta, já é quase meia-noite.
Aí desperta, e eu despertei de fato, e eu fiquei, quem falou isso, né? Aquela voz. E eu fui para esse capítulo de Mateus, quando trata a respeito das virgens, né? Disse, e à meia-noite ouviu-se a voz, amém? Eis o noivo, mas alguém estava pelo caminho ainda, providenciando o azeite, quando teve muito tempo para chegar naquele tempo, com a quantidade de azeite certa, perdido, fazendo o que não devia, acumulando outro tipo de coisas em vez do azeite que leva para a vida, que conduz a Deus, que mantém a vida. Desperta, já é quase meia-noite, já ministrei sobre isso aqui, acho que na oração. Sabe, irmãos? Então nós precisamos ter esse cuidado. Caim, né, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominar. Então, cabia a ele. Queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 3, no verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz, ou sutil, ou astuto, que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Ou disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Volta aqui comigo. Qual o problema aqui, nessa história aqui? É porque essa mulher e esse homem chamado Adão e Eva, esse casal da criação, quando Deus os criou, amém? Com um diferencial de ter sido o melhor da criação dele, colocou naquele lugar para dominar, para serem dominantes daquele lugar. Mas eu vou te falar, Deus não colocou eles sem uma instrução. Deus já sabia, e Deus não explicou a eles sobre Satanás, mas Deus já sabia que Satanás já era, né? Já existia Satanás, já era um anjo caído. Então Deus sabia que era uma região de risco. Então Deus os instruiu a respeito de uma vida de obediência logo de cara, logo no início. Colocou inclusive um sinal de obediência para que eles pudessem obedecer. A instrução já estava lá. Qual o grande problema aí? O grande problema é porque você foi criado e agora, com um novo nascimento, quando você nasceu de novo, você recebeu pela palavra de Deus instrução para a sua própria vida. Que instrução é essa? A instrução de salvação e o pacote que vem junto com essa salvação. De vida de paz, de harmonia, de segurança, de preservação, de ser guiado pelo Espírito, dos dons, de viver na família, de ganhar a eternidade, da segurança, da conquista da cruz, de tudo que Ele fez por nós, de colocar os nossos adversários debaixo dos nossos pés, seja ele qual for. Deus nos colocou numa posição de muita segurança desde que obedecêssemos a sua vontade. A instrução precisa obedecer, porque é uma aliança, e uma aliança é composta por duas partes, e para que a aliança seja cumprida na totalidade, as duas partes têm que cumprir com sua parte, com as suas partes, com as suas obrigações dentro da aliança. Amém, gente? Então, a instrução estava aqui, só que Eva, né, ela encontrou uma segunda voz, ou uma terceira voz, porque ela conversava com Deus, conversava com o marido, agora chega uma terceira voz, vamos dizer, naquele ambiente. E a questão aí foi porque ela gastou tempo com o diabo. Na primeira pergunta, ela poderia ter parado tudo. A gente precisa ter cuidado com as entradas das coisas, com as informações iniciais, com o que se apresenta de imediato para a gente.
A Bíblia diz que a serpente ela era astuta, sutil, sagaz. Sagaz. O diabo, ele tem a isca dele. Quando você vai pegar um peixe, né? Você coloca logo uma coisa bacana. Você não coloca qualquer coisa para pegar um peixe. É como quem vai pegar um rato, né? O que é que se coloca que a gente conhece mais normal para um rato? Queijo. Ninguém vai botar uma coisa que não tenha uma aparência boa, que aquele animal possa ajeitar. Um peixe é do mesmo jeito. Coloca lá algo no anzol que vai chamar a atenção. É assim que o diabo chega, sutileza, sagaz. Sempre vai acontecer dessa forma. Agora eu vou te falar, tanto eu como você, nós corremos de fato o risco de sermos enganados pelo diabo, inclusive com essas coisas. E podemos até ser. Agora, inocente? Não. Por quê? Porque se eu e você estamos aqui nessa noite e já nascemos de novo, dentro de você habita o Espírito de Deus. E ele jamais vai te deixar cair num laço do diabo. Porque o papel dele é exatamente me proteger e te proteger. Jamais ele vai nos deixar cair no laço do diabo sem ele nos comunicar que nós estamos em risco. Nós sabemos. Pecado é uma coisa terrível porque sempre as pessoas trilham um caminho com o pecado. É o tempo que fica lá. Fica lá, o diabo lança. Depois que ele fisga, eu não sei se você já pescou com anzol, mas é assim, coloca lá. Depois que fisga lá, a gente ainda dá uma puxadinha assim, ó, para travar. Ó. Depois que trava, agora é só para se debater. Depois que o diabo sabe que ele alcançou naquela área a vida de uma pessoa, ele já sabe aqui está garantido, ele fica só lá, vai agora só se divertir com a vida da pessoa, leva tempo, mas só se divertir. Nesse tempo é quando as pessoas foram engordadas por aquilo que viram, aceitaram o pecado, caíram num laço. Mas é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão sutil, tão boba, não tem nada não, né? Que besteira, que bobagem, né? Isso não é nada demais não, é exatamente por aí que começa o caminho do pecado. E o tempo do diabo é só puxar aqui, ó. E a gente vai dizendo, rapaz, por que as coisas estão dando errada? Né? Por que as coisas estão dando para trás? Por que não estão mais acontecendo? Né? E a vida lá não conserta a vida com o Senhor. E Deus está dizendo, rapaz, cabe a você dominar isso na sua vida. A conta chega. Precisamos mesmo atentar para a palavra de Deus. As pessoas ficam se debatendo, assim como um peixe daquele fica se debatendo, até ser tirado daquele ambiente. Que ambiente é aquele? Aquele ambiente é o habitat dele. Quando sair daquele ambiente, por estratégia do diabo, o que é que vai faltar? Oxigênio. Até aguardar a morte. É assim, o diabo quer tirar, né, quer me tirar e quer te tirar do lugar do oxigênio que a gente tem em Deus. Esse lugar é um lugar de oxigênio. Esse lugar da palavra é o lugar do oxigênio. O lugar da adoração é o lugar do oxigênio celestial. É o lugar onde você pode respirar livremente. É o lugar onde você vai ter percepção, porque se você respira e você tem oxigênio, você tem percepção. Se você tem percepção, você escuta o Espírito e logo você vai compreender os laços. Isso é em tudo, irmãos. Deixa eu te falar, você que é de negócios aqui, homens, empresários. Eu já tive um negócio como cristão, eu quebrei. Meu negócio estava bem demais. E um dia chegou uma pessoa e me propôs, uma pessoa que eu não conhecia, foi chegando de forma sutil, e aquela pessoa aparentou para mim ser uma pessoa de confiança, pela forma com que ela falava tudo. Mas deixa eu te falar, era uma pessoa que confessava uma fé completamente diferente da minha. Primeiro já estava aí o problema, entendeu? Completamente diferente. E eu digo que bem diferente. Eu vou respeitar aqui, né, a fé que a pessoa professava, esse tipo de fé. E eu sabia, mas eu digo, não, isso é só negócio, no mundo dos negócios. Então agora, trevas e luz. Problema de muita gente. A mesma coisa que Josué fez com os gibeonitas. Chegaram por ali, nós somos de uma terra muito distante, estamos aqui para fazer aliança com você. Mesma história aconteceu comigo naquele tempo. Os israelitas estavam indo para a jornada dele, precisava só vencer aqueles povos. Mesma coisa. Agora uma proposta chegou diferente. Rapaz, coisa boa, muita gente,
admirado com o trabalho da gente, admirado com o Deus que a gente serve. Olha, sutileza. Sutileza, a mesma coisa é o diabo. Cuidado com as amizades, cuidado com os relacionamentos. Cuidado, né? Busque em Deus saber. Tem uma instrução que fala para você por dentro. Uma direção da parte de Deus. Cuidado com as alianças que você vai fazer. Cuidado com as pessoas com quem você vai se relacionar. Com quem é solteiro, com quem vai namorar, com quem você vai casar. Com as suas decisões, porque depois você está com um problema. Isso a gente busca saber primeiro em Deus. Converge todas as coisas para o Senhor. Mas pastor, eu tenho uma vida tão tranquila, não acontece essas coisas comigo. Que bênção. Mas eu estou despertando nessa noite para que você possa vigiar a sua vida. De homens e mulheres de Deus, certamente se você tem tempo no Evangelho, então você repara mais essas coisas caírem, que a gente nem acreditava. Irmãos, eu tenho temor a Deus, e eu preciso aumentar o meu temor ao Senhor, amar ao Senhor. Então eu fiz uma aliança com aquele homem se apresentou para mim, e começou a falar, e foi levando tempo, e transmitindo uma certa credibilidade. Gastei tempo com ele. O problema de Eva foi gastar tempo com o diabo. Tinha um criador, já tinha uma instrução. Ela podia ter encerrado aquela conversa no início, mas ela não ensinou. Ela deu mais um clique. E um clique informava que tinha outro clique. Essa conversa foi indo para mais distante. Esse papo foi se aprofundando. Daqui a pouco tinha um adultério. Foi um adultério no Éden. Quebrou a aliança, adulterou os princípios daquilo que Deus estabeleceu. Que tristeza, irmãos. Quantas pessoas não estão aí assim? Não é normal, gente, a gente ter uma vida pendenguenta, 1, 2, 3, 4 anos, se você é cristão. É melhor fazer uma avaliação pessoal da sua vida, da sua casa, da sua família. Alguma coisa está errada, nos princípios, na moralidade, nos negócios, como você está respondendo. Alguma coisa está errada. Alguma pressão é possível a gente passar. Mas sempre, a vida inteira, não sai dos problemas. Pessoas que me falando, pastor, faz uns 5, 6, 7 anos que eu não me aprumei mais. Então alguma coisa você deve estar na isca. Deve estar sendo puxado e você não está percebendo. Identifique aí, para se soltar dessas amarras. O pecado já é a porta. Daqui um pouquinho, você vai perder todo o oxigênio, aí não tem mais como lutar. E essa volta para trilhar o caminho de volta, para pegar o azeite diferente, às vezes as pessoas não têm mais coragem. E elas querem desistir pelo caminho. O tempo é esse de aproveitar a vontade de Deus para esse tempo. Renova suas forças no Senhor. A capacidade está nele. Tem graça, tem sabedoria, tem um avanço, tem instrução da palavra de Deus. É quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escuta a mensagem do Evangelho, irmãos. Não resiste. Se tem que se soltar de coisas, solta. Se tem que se soltar de amizades que não são funcionais, solta. Analisa direitinho se está valendo a pena esse caminho. Para não cair em laços. Eu fiz uma aliança no momento que a minha empresa estava muito boa com aquele homem. Eu vou te falar, rapaz, eu quebrei de uma forma terrível. Eu fiquei com mais de 15 funcionários para pagar a conta. E aquela pessoa foi embora. Saiu de cena. E depois eu sabia, eu já tinha caído a ficha dentro de mim. Rapaz, como é que eu pude fazer isso? Só a misericórdia de Deus dali para frente para me sustentar. E graças a Deus pela misericórdia, pelo arrependimento e pelo caminho que eu peguei de volta. O pecado foi fazer uma aliança, foi entrar em aliança fora do plano de Deus. Eu te pergunto, você está no território, você tem que avançar para o território do inimigo, você tem que ganhar território, tem que ganhar campo. Agora, o que já é seu, proteja o seu território. Não deixe o inimigo, porque é o seguinte, naquele jogo que eu estava brincando lá, né, você não conhece a estratégia do adversário, você não conhece a estratégia do diabo, não. Entende isso, irmãos? Sem Deus, ele é mais forte do que você. Agora, com o Senhor você é muito mais forte. Então Deus é quem vai dar a instrução para você proteger seu território, para que o inimigo não avance para dentro do seu território. Porque uma vez que ele contaminar o seu território, está comprometido. Agora, você tem que ir para outro nível de fé, para expulsar aquela caixa de demônio. Não é qualquer nível de fé. Precisamos pensar sobre essas coisas, para não comprometer as nossas vidas. Então, agora aquilo que eu tinha como empresa saudável, agora era uma empresa em ruínas. Quebrei por causa de uma aliança. Eu tenho a minha consciência plena que foi por causa da aliança que eu fiz fora da vontade de Deus. Agora, não é indesculpável, eu sabia. E eu entendia, estava instruído já, eu já sabia. Então, para que você não caia num laço como esse, eu estou te dizendo, cuidado com as alianças que você vai fazer. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com as conversas que você está tendo.
Cuidado com as conversas fora do casamento que você está tendo, irmão, irmã. Aleluia. Tenha cuidado. Preste atenção, observe se aquilo está dentro da vontade de Deus. Alguma coisa arranha, saia disso. Porque se der uma travadinha assim, se pegar, se fisgar, depois vai ser só diversão. E a gente fica se debatendo. Por que as coisas não estão funcionando? Por que está dando errado? A conta é muito cara, o prejuízo é muito grande. Eu já vi muita destruição em empresas, em negócios, na vida pessoal. E a questão é que se fosse só você que pagasse esse preço, só fosse eu que pagasse aquele preço, mas junto da gente tem um bocado de gente que vai ter que pagar aquela conta. Isso não é justo. Amém? Desperta, já é quase meia-noite. Amém? Já é quase meia-noite. Né? Você não está disposto a voltar todo o caminho para começar a voltar, para começar a refazer tudo de novo. Pessoas não querem fazer mais isso. Aí vem a tristeza. Aí é quando o diabo puxa e tira totalmente o oxigênio. E aí, como é que vai ficar a vida? Abre em Efésios 10, 6, por gentileza. Aleluia. Efésios 6, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável, ou seja, dar continuidade. 14, portanto, fique firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. Só com ele, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, gente, tem uma tarefa aqui para a gente cumprir. Quanto você é a respeito desse chamamento do apóstolo Paulo aqui? Não responda para mim, responda para você mesmo. Quanto nós temos sido, né? Quanto nós temos nos revestido mesmo, essa palavra, né? Levantando o escudo da fé, essa palavra. Quanto de tempo nós temos gastado mesmo na vontade de Deus? Dando um culto ao Senhor de mesmo, respondendo a Ele na totalidade. Quanto nós temos respondido na nossa vida de oração? Aonde está você na terça-feira? O que é que você está fazendo terça-feira à noite? Estou perguntando e você responde para você mesmo. O que é que você está fazendo? O que é que você faz mais importante do que o nosso culto de oração? Um lugar onde você pode estar protegendo a sua casa, a sua família, num lugar de uma unção coletiva, recebendo uma direção de Deus, se fortalecendo juntos. A minha pergunta é essa: o que é que você está fazendo na terça-feira que talvez seja mais importante do que um culto de oração que a gente tem aqui? Pastor, eu estou orando. Maravilha. Então, graças a Deus. Você acha que lá está melhor do que está aqui? Você reservou um bom tempo para você orar mesmo, na sua casa, na sua vida, se fortalecendo. Você percebe que é mais profundo? Existem níveis de fé, mas esses níveis de fé são galgados, alcançados, uma vida vitaminada na palavra de Deus, respondendo a Ele. A pergunta é: estamos respondendo à vontade de Deus à altura disso que o apóstolo Paulo chama aqui? Aí estamos fazendo? Respondendo à vontade de Deus, considerando a palavra como a nossa ajuda, considerando a fé como nosso escudo mesmo, para estarmos protegidos desse adversário. Olha que a Bíblia fala desse inimigo. E ela diz que você não é o meu adversário. Não é você o meu adversário. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece uma irmãzinha que inferna a minha vida. Não, é quem está atrás da irmãzinha infernando a sua vida. A irmãzinha é só uma desgraçada que está sendo usada pelo diabo.
Uma coitada que precisa, né, da sua ajuda, precisa que você se fortaleça, para que você vigie em favor e persevere com súplica por todos os santos. Quanto nós estamos semeando nisso, irmãos? Quanto nós estamos respondendo? Cadê o pessoal da oração, da gente aqui, da irmã Dalva? Está aqui? Vem aqui, por favor, irmã Dalva. Eu quero apresentar pessoas que oram nessa igreja. Cadê as irmãs? Vem aqui, Lara. As irmãs que seguram o taco aqui todos os dias, enquanto eu estou aqui, de manhãzinha cedo aqui. Cadê os homens também que vêm para aqui de manhã também? Não estou dizendo que você não ora não, mas eu quero apresentar que tem pessoas segurando, segurando as cordas aqui para a gente. Irmãos, deixa eu te falar. Eu sou tão grato a Deus por vida dessas pessoas, e eu não estou desconsiderando você não, o que você faz. Mas aqui eu estou pegando como exemplo, porque eu convivo com eles aqui. Então eu sou tão grato pela vida dessas pessoas que diariamente estão nessa igreja aqui. Às vezes eu chego para trabalhar, quando eu tenho uma coisa mais cedo, chego aqui, às vezes só tem uma. Outro dia eu cheguei, logo cedo vim resolver umas coisas aqui, só encontrei a irmã Lara aqui. Para lá e para cá, saiu aqui mais de 9 horas da manhã, não tinha ninguém aqui, intercedendo, segurando as cordas. Por quem? Por mim, por você, por essa igreja. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm tido esse cuidado mesmo. Mas eu sou tão feliz por essas pessoas, que às vezes a gente nem considera, mas são pessoas que estão sustentando, não só as famílias delas, mas normalmente quando pessoas elas vêm para aqui, é porque elas estão orando por mim, estão orando por você. Porque se for só pela família, elas oravam na casa delas mesmas, mas para aqui, ela pega esse ambiente para cobrir a vida de pessoas. Irmão, se não fosse isso, se não fosse a vida dessas pessoas, eu vou te falar quem sou eu, né? Sem a ajuda da palavra, sem o Senhor, sem a justiça, sem o favor de pessoas que se levantam. E o que é que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada, irmãos. Quem sou eu sem uma vida de consagração, sem uma vida de considerar Deus, sem uma vida fora do pecado, assim, fugindo do pecado? Se eu não fugir, se eu não escapar dessa sutileza do inferno, eu não quero perder tempo conversando com o diabo, conversando com os problemas, colocando a minha mente, né, a favor das direções, das orientações do inferno. Não, irmãos, nós já somos conhecedores da verdade, assim como Eva e Adão eles eram. O grande problema foi o tempo que ela gastou com o diabo conversando com ele. Às vezes a gente gasta tempo ouvindo o que não deveria ouvir, considerando o que não deveria considerar, olhando para o que não deveria olhar, frequentando lugar que não deveria frequentar, seja físico, seja na nossa mente, seja em pensamento, julgando o que não deveria julgar, atrasando as nossas vidas, atrasando a vida de outras pessoas, irmãos, atrasando a nossa casa, a nossa família, atrasando a vida do esposo, a vida da esposa, a vida dos pais, a vida dos filhos, dos negócios, impedindo que os nossos negócios avancem. Eu quero te chamar a ter uma vida de oração, principalmente por essa igreja, por essa cidade, pela cidade de Campina Grande. Chegou o tempo da gente romper com coisas, irmãos. Cabe a você dominar qualquer tentação. Eu queria que você desse uma salva de palmas para eles, eles são bênçãos. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Eu preciso demais dessas pessoas, eu preciso demais de você. Quando eu digo, porque tem uma responsabilidade comigo, com os pastores dessa igreja, com a diretoria dessa igreja, com a liderança, para a gente ter uma igreja boa. Mas eu vou te falar uma coisa que nós não vamos tolerar aqui, irmãos. E para isso, quando eu falo isso aqui, a responsabilidade aumenta muito para a minha vida, mas eu não vou tolerar pecado nessa igreja, se ele chegar à minha vista aqui. Você já sabe que isso aumenta muito a minha responsabilidade, da minha família, mas eu não vou tolerar. A gente não vamos negociar coisas aqui nessa igreja não, irmãos. Você pode ter certeza, eu não vou negociar. Aquilo que você sabe que está fora da vontade de Deus na sua vida, não venha tentar negociar comigo. Pastor Norberto, mas não tem mais, irmãos. O que é que a palavra diz? É o que a palavra diz. Se você não quer ouvir sobre aquela causa e seguir os passos certos, nem me apresente. Tente resolver com Deus. Agora, se você ficar com mais, é porque você já foi fisgado, você já está sendo puxado. Né? Tente se livrar disso para você não ficar fora sem oxigênio, para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu quero que você tenha um ano glorioso, um ano poderoso. Eu quero que você pense sobre essas coisas. Por isso que eu estou dizendo para você, nós vamos desconsiderar o diabo. Eu não tenho considerações a ele. Sabe, eu quero estar tão firme na palavra que eu não vou ter medo de Satanás.
Eu não estou dizendo aqui para a gente ter medo do diabo, não. Pelo contrário, eu me divirto orando. E quando é para massacrar ele, eu gosto demais até. Só passar na cara dele quem eu sou, o que é que eu tenho, o que é que a minha família tem, quem é a igreja, quem nós podemos. Eu gosto de passar isso na cara dele, eu não tenho problema nenhum. Ah, irmão, é melhor deixar o diabo para lá, nem lembrar ele. Eu digo, eu passo na cara dele quantas vezes for necessário. Agora, se eu tiver carregado de pecado, o que é que eu vou fazer na minha vida? Aleluia, nós somos a igreja de Cristo. Ele está esperando uma igreja gloriosa, mas eu vou te falar, eu não quero competir em santidade com nenhuma igreja, com nenhuma outra igreja aí fora, quando eu estou falando de igreja especificamente, templos mesmo, igrejas, outras igrejas, porque nós, no geral, nós somos o corpo. Eu não quero competir, não, de jeito nenhum. Mas eu vou te falar uma coisa, nós queremos aqui, nós queremos seguir a vontade de Deus, e nós precisamos de uma igreja santa, uma igreja andando em unidade. Se a gente tem necessidade de se ajudar, vamos nos ajudar uns aos outros. A Bíblia manda a gente suplicar por todos os santos, orando em todo tempo em espírito, com toda oração e súplica. Aleluia, não é normal a gente ter uma vida que não ora. Não é normal, irmãos. Uma hora falta azeite, irmãos. Uma hora vai faltar azeite. E pode ser que nessa hora já seja tarde demais. Já mergulhou tanto que já não dê mais tempo para nada. Abra mais um capítulo, por favor, em Tiago 1. Aleluia, Tiago 1. Tiago 1 diz assim, no verso 13: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele é santo. Ao contrário, cada um é tentado ou engodado, algumas falam de um engodo, isca, pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e seduz. E diz assim, então a cobiça, ou o engodo, ou a cobiça, ou a concupiscência, aliás, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, pode ter muita gente grávida de pecado. Ah, nada está acontecendo, mas tem uma gravidez. E a Bíblia diz que depois dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, está grávido. A próxima etapa disso aí é ficar sem oxigênio. É trazer morte. Não se engane, meus irmãos. Paulo fala a respeito disso. Outro texto aqui, aí eu não quero que você leia, só me escute, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar ou tragar. Resistir-lhes firme na fé. A orientação é essa. Então, a alerta foi dada, mas a receita já veio juntos. Sempre foi assim, desde o princípio. Ele disse, o diabo fica ao vosso derredor, buscando, tentando. O diabo fica lá tentando identificar a nossa falha, o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza. Aonde nós estamos dando oportunidade para que ele possa entrar. Agora eu vou te falar, ele não perde a oportunidade. Mas isso não é problema para a gente. A Bíblia só dá uma instrução, ele diz, resistir-lhes firmes na fé, resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo com vossos irmãos por todo canto. Ou seja, então a instrução daqui, ele diz assim, olha, você tem um adversário, esse adversário está se levantando. Isso é o mesmo texto, falando lá de Pedro, aliás, em 1 Pedro 5. Esse adversário, ele está tentando várias pessoas em muitos lugares. Outras pessoas também estão sendo tentadas. Ou você acha que nós não somos tentados? Todos somos tentados, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Jesus, ele era humano como eu e você. Ele tinha consciência de quem ele era, que ele era um Deus encarnado. Mas eu te pergunto, eu e você não temos consciência de quem nós somos, não? Nós somos filhos de Deus.
Co-herdeiro com Jesus Cristo das coisas celestiais que estão disponíveis para nós por meio de uma aliança poderosa. A força do pecado ele tirou de nós. Então, essa questão de pecar novamente e voltar para esse lugar, é se emporcalhar novamente, é uma decisão agora pessoal, é nossa. Porque a parte de Deus já foi feita. Então, irmãos, a gente precisa entender, ó, precisamos ter cuidado para não cair nesse engodo do inferno. A consciência nos atrair para coisas que não devem. E são várias áreas que podem nos levar, distraídos fora da vontade de Deus. E depois a conta fica mais difícil de ser paga. Precisamos pensar sobre isso. Então, um pecado assistido por muito tempo, ele pode ser como um grude encardido. Que tem uma hora que diz, não sai mais não. Isso é como votar. É como dizer, rapaz, a gente não vai mais dividir o azeite. Eu vou estar encerrando. Nessa história eu já contei o que aconteceu comigo. Eu andei com um irmão, eu fiz escola de ministro com ele. Um cara bom demais. Um homem de Deus. Rapaz, sonhos maravilhosos. Tinha planos de Deus maravilhosos para a vida dele. Eu ficava impactado com a vida daquele irmão. A vida de santidade, bom. Cara bom. Mas um dia ele caiu no laço do diabo. Foi enganado, de forma sutil. Quando ele menos esperava. E a gente começou a falar com ele, mas ele já tinha sido fisgado. Ele começou a andar por um caminho que não deveria andar na vida dele. Rapaz, como é que pode uma pessoa que eu conheci daquele jeito ter mudado o trajeto daquele jeito? Gastamos tempo, eu e meus amigos, conversando com ele. Fizemos escola de ministros juntos. Estava tudo certo. Agora, deixa eu te falar. Tudo começou, aí eu vou trazer, chamar a sua atenção aqui sobre isso, para a gente encerrar com esse assunto. Tudo começou, preste atenção nisso, quando nós fizemos a escola de ministros juntos, quando chegou o dia da ministração dele. Quando ele ministrou na escola de ministros, irmãos, ele foi avaliado, como qualquer pessoa é avaliado, não tem problema com isso, a avaliação é uma coisa normal. Só que o seguinte, alguém o convidou depois e disse, tem alguns pontos que você ministrou aqui que não deveria ter ministrado, isso aqui não é assim, não é assim, não é assim. O diabo, ele caiu na armadilha da ofensa. Se estava certo ou não, que foi avaliado aqui sobre ele, não vou entrar em questão aqui para você. Só que ele caiu no laço do diabo. E entrou um espírito de tristeza no coração dele. Um menino que se viu com a gente muitos anos na igreja. Não era uma pessoa que eu conheci quando estava na escola. Já estava lá. Tinha um histórico. Mas caiu na armadilha da ofensa. Uma seta maligna caiu lá. Uma tristeza apenas. Foi suficiente para o diabo ir acrescentando aquilo no coração dele. E ele nunca resolveu de tratar logo aquela situação. Cuidado, com coisas que caíram, com sentimentos, com a rejeição, com a bobagem, com uma coisa natural, num contexto familiar, alguma coisa, e você pegar aquilo com uma ofensa tão grande, que daqui um pouco uma tristeza, uma atitude, um comportamento, um pensamento vai te tirar da vontade de Deus, quando Deus tem um plano grande para a sua vida e quer te levar a lugares altos. Porque Deus tem, irmãos. Mas aí uma bobagem, parecia nada, foi levando e a gente conversando, rapaz, deixa ele para lá, e ele triste, andando triste, mas na igreja, daqui a pouco o diabo já tinha dado, já tinha jogado a isca, ele já tinha pego, agora a próxima do diabo foi travar a isca. E depois agora só foi fazendo isso, só puxando. E ele se debatendo, as coisas estão erradas, não está dando mais certo, está dando certo, entrou por caminho que não deveria entrar. Várias vezes eu fui conversando, entrou em drogas, entrou em bebida, quem diria que era aquele homem? É como você me encontrar daqui a 3 anos você me encontrar bêbado, drogado em algum lugar. É imaginável isso para você, como eu olho para você, eu digo, rapaz, eu não posso imaginar isso de você, mas é possível. Mas é possível. Por isso que eu não sou o super-herói daqui, o super-herói é Jesus, desde que eu considere ele. Está entendendo? Com ele, esse adversário vai para aqui, eu vou me divertir aqui, com ele aqui, com ele. Agora, sem ele, não tenho como eu me divertir aqui, não. Perigoso demais. E eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e eu tenho uma salvação para preservar ela. E aí? Já é quase meia-noite. Eu não vou me divertir, não vou ficar por aí achando que eu sou super-herói. E aí, meu irmão, aquele rapaz lá, caiu em problema. Comecei ainda acompanhando ele, fui na casa da família dele. A mãe bateu em pai, bateu em mãe, chama a polícia, a família não quer mais. Foi viver com a mulher.
E aí, problema, rapaz, não tem jeito não, a situação é complicada. E quando é um dia, ele começa a agredir a esposa dentro de casa, a esposa correu, fugiu de casa, ele botou fogo no apartamento, pulou do segundo andar do apartamento, pulou os muros do condomínio que ele morava, com cerca, com tudo, foi para dentro ali, quem conhece a igreja Verbo da Vida ali, tem uma vagem grande ali entre o Santa Bárbara e a igreja. Fizeram um canal hoje lá, mas um vajado lá de capim, e ele me ligou. Umas 11 horas da noite ele me ligou, pastor chorando, pastor venha me socorrer, pelo amor de Deus, o que foi que houve? Ele foi me contando, rapaz, botei fogo no apartamento, aí eu estou vendo a sirene da polícia aqui atrás de mim, tudo aqui, e aconteceu assim, 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 eu estou aqui, não sei o que é que eu faço. Aí eu estava em casa, mais de 11 horas da noite, liguei para o pastor João, essa situação, o que é que eu faço? O pastor João disse, não entre lá, fique na pista e peça para ele sair. Fui para lá, a polícia, os caras chamados lá, o bombeiro, polícia, tudo, eu fui para lá, peguei ele todo queimado, sujo de lama, de tudo, cara, onde foi que essa pessoa viveu? E quando eu fico imaginando, rapaz, se eu gastar tempo com o diabo, com os pensamentos, com as conversas, com as amizades, com as atitudes, me sentando com quem não deve, falando de quem não deve, tudo isso é caminho, ouvindo o que não deve, considerando o que eu não deveria considerar. Rapaz, eu preciso considerar, é a palavra de Deus e acabou. Você pode me achar feio, bonito, chato, orgulhoso, o que você achar, né? O que importa é o que essa palavra sabe a meu respeito, o que é que ela fala a meu respeito, quem sou eu nela? Rapaz, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, ele foi definitivo, eu só tenho que atentar para o Calvário hoje. Eu tenho que ter cuidado nisso. É a minha vida de consagração, a minha vida de oração que me deixa pronto para seguir essas coisas. Peguei aquele rapaz lá, levei ele para dentro da igreja, a Janaína estava saindo do rema ainda, porque era final de aula nesse dia, e ele envergonhado, a Janaína ficou olhando com outras pessoas, eu falei para ela, depois eu falava com ela, e levei ele para dentro daquela igreja, dei um banho nele no banheiro da igreja, liguei para a família dele disse, não, nós não queremos mais ele aqui não. Rapaz, coisa mais triste não, quem conheceu, quem andei com aquele homem, o que foi que eu fiz? Mas tinha uma indignação dentro de mim. Ele disse, pastor, quer que me ajude? Eu disse, rapaz, quem é que você conhece? Ele tem uma tia lá para o lado de Massaranduba ali. Eu disse, ligue para ela. Não tem telefone lá não. Eu disse, vamos lá. Cheguei lá, fui levar ele lá na casa dela, bati, chamei, a mulher se levantou chateada, porque o pessoal conhecia a situação dele. Eu olhei, apertei a mão dele e disse, pronto, meu irmão, nossa história encerra aqui. Eu tinha uma direção por dentro de encerrar aquela história com ele ali. Eu vi que ele tinha tido todas as chances comigo, eu tinha uma liberação de mim para a vida dele ali, eu orei por ele, entreguei ele na mão da tia dele, eu disse, nossa conversa encerra, ou seja, naquele momento ali já não dava mais para dividir o azeite, porque a ideia ia faltar a mim, azeite para mim e para minha família, eu estava perdendo tempo demais com uma pessoa, ele estava vivendo a trágica rotina e a sorte da vida dele, daquilo que ele plantou. Então, a lei da semeadura faz assim, a Bíblia não diz que, olha, Deus vai ver, vai avaliar se você tem colheita ou não. A Bíblia diz, tudo que você plantar, disso você vai colher. Gálatas 6:7 fala a respeito disso. De tudo que você plantar, se você planta para a vida, da vida você colhe. Para a vida você colhe, mas se você planta corrupção, você vai colher corrupção para a vida. Dano para a sua vida. Não tem como, irmãos. Você vai colher sobre a semente que você está lançando. Enquanto essa colheita não se manifesta, se você está em situações, em coisas, em pensamentos, em alguma situação, Deus está falando com você nessa noite, comigo também nessa noite aqui. Vamos sair disso logo. Entendeu? Tenha cuidado com a armadilha da ofensa, com o comportamento, com o que você escuta, com o que você pensa. Deus te chamou para você ser um adorador, considerar a palavra. O que é que nós estamos fazendo nessa igreja? Ensinando a vontade dele, a palavra dele. Se junta a essa vontade. Eu vou te falar, o Espírito de Deus vai te guiar por caminho de justiça. Eu duvido que teu caminho não vai dar um caminho bom. Chega uma hora que não tem mais como dividir o azeite. E quando volta não dá mais tempo. Entende isso? Nós não estamos brincando aqui. O diabo também não está brincando. Eu quero ser sério com as coisas de Deus. Eu creio que você também quer ser sério com as coisas de Deus. Eu quero uma igreja séria com as coisas de Deus. Nós não vamos brincar de ser crente nesse lugar aqui não. Tem muita pressão aí fora. E a gente está fechando as brechas. Amém? Porque tem pessoas precisando de mim e de você. A minha família precisa de mim. Tem que começar em mim. A sua família precisa de você. Veja o que você pensa, o que você fala, o que você diz. Amém? Veja como você está conduzindo seu tempo. Quanto mesmo o seu tempo tem sido para consagrar ao Senhor.
para entender como você está consagrando a sua vida ao Senhor. Ou você acha que essa vinda na igreja, para muitos aqui às vezes, né, só essa vinda, essa frequência de igreja é o suficiente para tudo. Eu digo que tem um nível de fé que a gente precisa chegar, porque tem coisas no caminho que Jesus vai dizer, rapaz, esse nível de fé que você tem, você não passa por isso aqui não. Esse nível de fé você não passa por isso aqui não, porque foi identificado na vida daqueles homens. Tinha um nível de fé e disse, rapaz, esse nível de fé, essa fé de vocês é muito pequenininha para enfrentar essa situação. Então os rapazinhos já tinham feito algumas coisas. Disseram, mas Senhor, por que nós não pudemos fazer dessa vez? O que aconteceu? Sua fé é pequena. E fé é algo que se desenvolve, irmãos. Precisamos desenvolver. Ah, Deus, aumenta a minha fé. Não. A porção de fé que você tinha direito, você já recebeu. Aumente a sua fé. Desenvolva a sua fé. A fé só se desenvolve por relacionamento de Deus, por ler a palavra, por conhecer a vontade de Deus, por praticar a justiça dele aqui na terra. A parte de todo mal, ele disse, numa grande casa, né? Há vasos de honra e há vasos de barro. Uns para honra, outros para desonras. Ele diz assim, seja vaso de honra útil ao seu possuidor. Irmãos, eu quero ser vaso de honra útil ao meu possuidor. Ele merece. É o mínimo que eu posso fazer, é dar uma vida boa para o Senhor, uma vida de justiça. Eu quero essa igreja andando em santidade, eu desejo isso, eu sei o que é que você quer também. Pense sobre isso, analise a sua vida, faça com que dê resposta ao chamamento do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para a gente participar do corpo. Agora eu vou te falar, tem coisas boas para a gente viver ainda, amém? Graças a Deus, nós vamos estar encerrando, mas deixa eu te falar isso. A Bíblia diz em Tiago 1,17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha só, então vem tudo do alto, todo direcionamento vem do alto, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. Olha como você é uma pessoa importante para Deus. Primícia da criação de Deus. Você é um ser importante para o Senhor. Ele guardou você pela palavra da verdade, e ele te colocou uma porção de fé dentro de você, para que você gerasse uma vida boa para você. O Espírito de Deus habita dentro de você para te levar por caminhos justos, para cuidar da sua casa e da sua família, para te abrir portas poderosas. Chegou o tempo de você provar de coisas grandes esse ano. Esse ano é o ano da gente provar em coisas grandes, tocar em coisas grandes. Você vai perceber a mudança que nós vamos ter como igreja. Não é por causa de mim não, irmãos, de jeito nenhum. O que é que eu posso fazer por você? É por causa de você mesmo, da escolha que você vai fazer esse ano. Eu só sou aqui um incentivador com essa igreja. Eu tenho chamado a liderança dessa igreja para te incentivar. Queremos ser primeiros exemplos aqui nessa igreja, para que você siga os rumos dessa verdade. Vamos dar em coisas grandes, irmãos. Eu quero usufruir do testemunho da sua vida, da sua casa, da sua família. Ouvir aquilo que Deus está fazendo. Agora incline a sua vida para o Senhor. E certamente Ele vai ouvir o seu clamor e na hora certa vai responder por você e por sua família. Amém? E aí nós vamos falar, mal algum pode chegar à nossa tenda, praga alguma pode chegar à nossa tenda, porque nós estamos protegidos pela palavra da justiça de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu queria saber se tem alguém que está aqui no nosso meio, e você está aqui nos visitando, ou você já está vindo nessa igreja, e você tem ouvido a palavra de Deus, e eu quero te dizer que nós somos uma família que queremos te ajudar demais. Eu estou pronto para te ajudar. Eu com a minha família, os pastores com a família deles, os demais irmãos aqui, eles querem te ajudar. Mas se você não tomou uma decisão ainda pelo Senhor Jesus, que decisão é essa, irmãos? A decisão de fazer a escolha, de fazer de trazer Ele como Senhor da sua vida, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mudando a sua vida. Não é num contexto religioso, mas num contexto de salvação. Mudar o teu caminho, mudar a tua casa, mudar a tua sorte. Porque Ele já fez isso há 2000 anos, como eu falei aqui agora há pouco. Tudo já está consumado ao teu favor. Tem uma ajuda, né? Se o diabo ele tem trazido pressão na tua vida, se você não tem como dar uma resposta, né, para a tua própria vida, não sabe, está desnorteado, não sabe o caminho, as coisas não têm dado certo, pressão, medo, insegurança, tristeza, doença. Se você não consegue enxergar um futuro glorioso, eu vou te falar, em Cristo você pode enxergar um futuro glorioso. Essa igreja enxerga um futuro glorioso. Eu mesmo estou enxergando um futuro glorioso, né? É aquilo que tem diante de mim, porque é o que a palavra promete para nós. Como foi bom vir para o Evangelho num tempo oportuno, irmão. Salvou a minha vida, salvou de fato a minha vida, salvou a minha casa e a minha família. E eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a minha vida.
como é dessa igreja. Você está aqui e você não tomou uma decisão por Jesus, eu queria orar por você nessa noite. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quer mudar a sua vida, tomar uma decisão. Senhor, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu quero sair dessa situação, não aguento mais essa situação. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você onde você estiver mesmo. Quem é a primeira pessoa que está aqui que quer tomar essa decisão nessa noite? Confessar Jesus como Senhor da sua vida. Levanta só sua mão, não tenha medo, tá? Se o coração estiver batendo forte, não tenha vergonha, levanta sua mão, quero orar por você. Tem que ter ousadia hoje, o dia é hoje, né? O dia da salvação é hoje, a tua oportunidade é hoje, chegou a oportunidade para você. Amém? O Senhor quer te cobrir nesse dia e daqui para frente, com a palavra da justiça. Onde é que está você? Eu sei que tem pelo menos uma pessoa aqui. Não vai ficar com vergonha, desencorajado, levante sua mão, seja ousado. Hoje é o dia de você tomar uma decisão, um passo firme. Quem é a pessoa que está aqui? Levante sua mão que eu quero orar por você. Aonde você está mesmo? Tem alguém? Não vai deixar a vergonha lhe atrapalhar. Tem alguém no nosso meio? Mais uma chance para você. Levante sua mão, quero orar por você e por sua casa. Amém. Tem alguém que está no nosso meio que já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Para tudo isso que eu ministrei nessa noite aqui, irmãos, essa imersão no Espírito ela é importante demais. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo ainda? Quer ser batizado cheio do Espírito Santo? É um presente da parte de Deus, vai te deixar com mais capacidade. A Bíblia diz que é revestimento de poder. Você já foi batizado no Espírito Santo? Se você não foi, você precisa, receber essa porção a mais, esse plus a mais para a sua vida. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo? Amém. Então, obrigado, irmãos, os conselheiros. Graças a Deus. Eu quero orar também por pessoas, se tiver pessoas aqui que elas estejam enfermas ou com algum sofrimento, alguma dor no seu corpo, e você crê no que a palavra de Deus diz. Diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém que está no nosso meio, está com alguma enfermidade? Amém, irmão? Vem aqui na frente, por favor. Aleluia. Tem mais alguém? Glória a Deus. Eu queria que você cresça a respeito disso, viu, irmãos? É bíblico, a palavra de Deus fala a respeito disso. E eu queria que você ficasse conectado. Eu vou te falar, essas pessoas elas querem serem curadas, elas estão passando por alguma situação. E eu creio que você precisa desejar isso, para essas pessoas, porque ninguém quer estar doente, ninguém quer estar em estado de enfermidade. Eu queria que as esposas de pastores viessem aqui, por gentileza. Eu vou estar fazendo uma oração, elas vão colocar as mãos sobre vocês. Mariana, Fernanda, cadê Paula? Paula, amém? Vem aqui, pastor César, também. Aqui, pastor Hamilton. Eu queria que vocês orassem por essas pessoas enquanto eu concordo com a igreja. Vá orando pela vida delas, amém? E eu queria que a igreja orasse comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua bondade e pela sua fidelidade, Pai. Nós somos uma igreja, Pai, que nos posicionamos na sua palavra. E nós não vamos ficar aqui, Pai, sendo coagidos por nenhum pensamento estranho, nem por informação do inferno. Nós não concordamos com o espírito de doença. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda enfermidade nesse lugar. No nome e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu queria que uma mulher daqui da igreja, irmã Tânia, venha orar por ela aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade agora. Nós não concordamos com essas coisas. Enfermidade, você está ilegal nesse ambiente. Essas pessoas já tomaram aliança por Cristo Jesus. E nós concordamos com a aliança que foi tomada. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a enfermidade. A Bíblia diz que foi levada por Jesus na cruz do Calvário. E nós concordamos como igreja sobre essas coisas, por isso que nessa noite nós contrariamos todo o espírito de morte, todo espírito de doença, tudo que é contrário nessa igreja, na vida dessas pessoas, dessas famílias. Agora concordamos em fé sobre isso, repreendemos e paramos toda ação maligna. Declaramos em nome de Jesus doença fora do corpo dessas pessoas. Nós declaramos elas saradas, curadas na autoridade do nome do Senhor Jesus. E quem crer diga amém. Graças a Deus, sejam livres em nome de Jesus, amém?